Olá! Então, na aula passada, a gente estava vendo o quê? Que esse feiozão chamado Sócrates, né? Esse cara, ele cria um método, né? Para passar a conversar com as pessoas sobre coisas importantes, né? Na verdade, ele não estaria conversando sobre qualquer coisa, mas quando ele, quando ele chama para conversa alguns dos seus interlocutores, né, são sofistas, são educadores, são cientistas daquela ocasião, né? E ele vai discutir assuntos importantes sobre a cidade, sobre a política, sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre as religiões, sobre a arte, sobre tudo isso aí. E E esse cara, né, o Sócrates, ele acaba criando essa estrutura, né, no diálogo que ninguém fazia antes. E que a gente estava vendo na aula passada que isso permanece até hoje como uma estrutura super importante, né? A primeira coisa que alguém está numa conversa, alguém vai primeiro se colocar a ouvir, né? Tem uma primeira pessoa que vai falar, vai argumentar alguma coisa, vai afirmar alguma coisa, vai dizer algo. E a outra parte, que está ouvindo, né, vai pegar e pegar todas aquelas informações e aí tem que ter uma atitude. O que ela vai fazer com tudo aquilo que está sendo dito pelo outro. E, e normalmente a gente, né, o que normalmente a gente faz quando escuta outras pessoas, escuta, enfim, gente na internet ou pessoas que estão próximas a gente tende a ser a ter ser uma espécie de pars destruens, né, que é a parte destruidora, falando grosso modo assim, o que é ali que eu coloquei na aula passada, né? O pars destruens é a parte que vai criticar o que aquela pessoa está dizendo, a crítica, né? O destruens lembra um pouco destruição, mas aí entra no aspecto do destruens como sendo a crítica, né? E a pars ou parte construens é a pessoa que está falando, que está defendendo alguma coisa. Então, normalmente a gente pega, o que a gente faz? A gente ouve alguém e já sai dando a nossa opinião, já sai dizendo o que a gente acha, já sai dizendo que não concorda, né? Olha, eu não concordo com isso aí que tu está dizendo, tá. Então, esse é o normal. E até hoje a gente faz isso, né? E o grande valor fantástico do Sócrates é que ele cria esse formato de diálogo onde o objetivo dele é realmente aprofundar as coisas, né? Olha, o cara que ele estava lá conversando em Atenas, né? Que ele se cruza na rua com alguém, ou eles marcam um encontro, sei lá, de conhecidos para conversar, e aí eles pegam assuntos importantes sobre política, sobre o governo de Atenas, sobre as Olimpíadas gregas, a arte, a religião, enfim, a sociedade, os costumes, a guerra, né, o que vai fazer, são assuntos super importantes. E ele usa essa estrutura, né, do diálogo, nunca como um cara que vai vir, vai afirmar, vai dizer não concordo contigo, né? Viram que fantástico que é esse esse modelo dele, né? Onde ele entra um pouco com a ironia, né? Onde ele começa a puxar o outro, né? Tentar, vai acabar mostrando para o outro que a pessoa que está aí falando, dizendo um monte de coisa, não sabe tanto assim, né? Ele também entra com um pouquinho de ironia sobre ele próprio, né? Que ele se coloca como aquele sujeito humilde, né? Que vai dizer, não, mas eu sou um humilde sabedor das coisas, eu sou ignorante também. Então ele cativa a outra pessoa por aí, né?
E depois vem o segundo elemento, né, do diálogo, que é muito incrível, que é esse da refutação, ou seja, de contradizer ou contra-argumentar. Refutar seria mais no sentido de tentar negar o que o outro está afirmando, mas não simplesmente dizendo eu não concordo. Mas o Sócrates fazia perguntas e mais perguntas para fazer que a própria pessoa que estava falando, né, ela reconhecesse que ela não estava tão segura assim, né? E depois, por último, vem a história da maiêutica, né, no diálogo, que é, bom, se eu fiz todo aquele trajeto conversando com a pessoa, né, fui elaborando tudo aquilo, a pessoa foi se convencendo de que ela não sabia tanto, de que os argumentos dela não estavam tão bons, que as ideias dela não estavam tão seguras, todo esse negócio. E no final, o que vai acontecer desse diálogo, dessa dialética, ou seja, dessas duas verdades, alguém que saiu falando coisas e o outro que veio para mostrar ou contrapor, né, contradizer, refutar, né? Essa dialética vai acabar gerando uma terceira condição, que é a síntese desse diálogo, que é o resultado, então, uma síntese, né? A pessoa que estava falando entra com uma tese, ela está defendendo algo, a pessoa que está refutando, no caso, o narigudo, feioso, Sócrates, o feioso estava refutando, contradizendo, contra-argumentando, perguntando, né? Essa pessoa faz uma antitese ou uma antítese ao que o primeiro estava falando, e dessa tese, dessa antítese, surge a síntese, que seria a ideia de que aquele que saiu falando, argumentando, consegue chegar a uma nova conclusão sobre as coisas que pensava. A pessoa que também estava contradizendo, no caso, né, o Sócrates, ele também sai desse diálogo conhecendo mais, né, porque esse exercício não é fácil. E essa terceira ideia, ou esse terceiro pensamento, ou essa terceira, vamos chamar assim, verdade, essa síntese, é o que se chamava de maiêutica, né? Ou seja, a maiêutica é a arte de parir, de dar à luz, né? De fazer a arte da parturiente ou da parteira, né? De dar à luz a uma ideia nova. Então, duas pessoas que acabam gerando uma ideia nova, né? Essa é a grande estrutura e a gente tem que pensar muito sobre como é importante isso. Porque hoje tu pode estar usando menos isso, mas amanhã depois vai ser muito importante sempre na nossa vida a gente perceber. Porque não basta só, ainda mais hoje nas redes sociais, né? Não basta só a gente dizer, eu não concordo. O que mais acontece na rede social? Tu tá errado, tu não sei o quê. As pessoas simplesmente fazem, né? Alguém fala alguma coisa, o outro fala outra, e nem sempre se chega ao nascer de uma ideia nova, melhor. Isso é talvez o que mais falta nas redes sociais, né? E agora a gente está com essa nossa aula dessa semana, eu coloquei assim o título, só sei que preciso saber. Preciso, no sentido de necessidade, né? E aí eu botei entre colchetes um mais. Esse mais, ele não é uma quantidade, não é no sentido de quantidade, mas uma qualidade. Como é que a gente pode saber mais? A gente precisa saber mais no sentido de qualidade. É que quando nós nos paramos a ler, ouvir outras pessoas, a pensar as ideias que estão aí no mundo, a toda a quantidade de informação que tem, a gente vai ter que acionar várias coisas para poder pensar, né? Desde da onde, olha, quem está me falando certa coisa, qualquer coisa, da onde é essa pessoa, da onde que ela vem, qual é a formação dela, ela tem base para falar o que ela está falando, desde essa origem, né? Não quer dizer que
tu vai julgar alguém pelo fato da pessoa vir de uma origem, né, muito humilde, vai julgar negativamente e vai achar que alguém que vem da academia, que vem lá das universidades, que vem do autoconhecimento, é uma pessoa que já vem com toda a iluminação, né? É um Illuminati, né? Que sabe tudo e que, portanto, não. Mas é importante saber, ou seja, da onde é que a pessoa está falando. Ela está falando de que lugar? Por exemplo, se você estiver argumentando alguma coisa sobre a tua vida diária, os teus afazeres, a escola, o trabalho, a família, bom, tu está falando de que lugar? De um lugar de alguém que conhece, ou pelo menos sabe o que está sentindo, porque você está exatamente dentro de um contexto que você está falando de uma coisa que você sabe ou você sente profundamente, correto? Então, se alguém que trabalha na área da saúde, bom, essa pessoa poderá ter muitas ideias. Qual é o lugar da onde ela está falando? Muitas vezes as suas ideias vêm da onde? Vêm da área da saúde. Uma pessoa, um profissional da saúde. Ou então, se você está ouvindo um artista, qual é o lugar da onde esse artista está falando? As ideias dele vêm bem de quem está falando, de que lugar? Qual é o lugar? Bom, esse artista está falando a partir do mundo dele, que envolve todos os aprendizados dele ou dela, artista, né, dentro do mundo da arte. Então, muitas das ideias estão, né, encharcadas, estão bem alimentadas de toda esse lugar da onde a pessoa fala. Se a pessoa é um militar, bom, as influências do meio militar, onde ela trabalha, onde ela exerce sua profissão, enfim, onde ela aprende muitas coisas. Essa pessoa poderá estar falando muitas das suas ideias a partir de que lugar? Do lugar de aprendizado dentro da academia militar, dentro das Forças Armadas ou dentro da polícia, seja o que for. Então, as pessoas falam a partir de que lugar? Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Eu estou ouvindo alguém e essa pessoa está falando de que lugar, a partir de que lugar, onde é que ela se situa no mundo, entende? Então essa primeira detalhe parece muito simples, assim, muito insignificante, mas é muito importante, né? Por exemplo, se você ouvir um religioso, sei lá, um padre, uma freira, óbvio que as ideias dessa pessoa, qual é o lugar da onde essa pessoa está falando? Bom, ela está falando, né, da sua atividade como religioso, que ficou muitos anos dentro de né, dentro de um templo, dentro de um mosteiro, né, dentro de uma casa de freiras, e essa pessoa vai falar coisas a partir do lugar onde ela se situa no mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é, né, quem está falando. Está falando de que lugar? Não para, repito, não para que a gente vá julgar, pré-julgar, já vou julgar de antemão, essa pessoa é da área da polícia, uma área violenta, então, não. Isso serve apenas para a gente entender mais o que o outro está defendendo, correto? Então, esse mais aí que eu coloquei no título né, desse nosso encontro agora dessa semana, é para a gente pensar isso, de que o pensar mais é pensar com qualidade. A gente precisa estar atento, a gente precisa observar melhor o mundo, entender que, em primeiro lugar, né, o mundo não consegue pensar de uma maneira só, pelo contrário, ele só pensa de uma maneira múltipla, super múltipla, e que, portanto, é muito complicado a gente dialogar com o mundo, dialogar com as pessoas, se a gente não entender o lugar da onde elas estão falando, os sentimentos que elas trazem, os preconceitos que elas trazem, que nós também temos. Ou seja, toda a estrutura do diálogo e da compreensão de uma ideia, de um pensamento, vai passar por tudo isso aí.
Então, aí, se a gente realmente passasse a usar todos esses critérios, né, entender toda essa mecânica, né, provavelmente não teríamos tanta violência, tanta desavença, tanta discussão, tanta coisa danada aí que está acontecendo. Porque as pessoas passariam, né, mesmo que é óbvio que eu posso estar falando algo, eu estou falando do meu lugar né, o meu lugar no mundo, como, né, a minha formação, como professor, digamos. Mesmo que eu esteja falando alguma coisa errada, algumas coisas erradas, você tem condições de avaliar isso e me fazendo perguntas a partir do que eu estou falando, que era o que o Sócrates fazia. Então, só para a gente, né, pensar isso, que esse pensar, essa necessidade de pensar, de saber mais, é no sentido não de quantidade. Não é dizer eu li, né, 5.000 livros, eu tenho uma cultura gigantesca na minha cabeça. Não. Mas a gente ter essa sensibilidade para conversar. E essa é uma base fundamental para a gente desenvolver o pensamento, a filosofia, como pensamento mesmo. A filosofia não é só uma disciplina de escola ou da faculdade, né? A filosofia é pensamento, a produção de pensamento. Então não importa, o sujeito pode ser biólogo, ele pode ser dentista, ele pode ser bancário, ele pode ser a enfermeira, não interessa o que faz no mundo. Todos podem pensar mais e, portanto, melhor, com mais qualidade, né? E todos podem ser filósofos, por quê? Porque se pensarem realmente com cuidado e dialogarem e construírem essa vontade, né, que o Sócrates fundou, que é de trazer o diálogo, né, para conversar as coisas e saber o verdadeiro valor, né, das coisas, né? E aí, isso aí vai levar para o ponto mais importante da vida humana, que é o quê? A ética. É ética. Se você olhar ética aí na internet, a ética é uma palavra que vem de ethos, né? Ethos, isso mesmo, né? O ethos, né? Nem sei se vai ficar ao contrário aí. O ethos, com TH, o ethos o que é? Para os gregos significava duas coisas muito importantes e que representa para nós até hoje também. O ethos significava para eles o lugar onde cada um nasce, né? Ou seja, quando a gente chega no mundo, existem pessoas nos recebendo, existem costumes, hábitos, existem verdades, existem valores, um monte de coisa. Isso era o ethos, né? Pro grego. Existia para eles também o segundo ethos, que era justamente o que? Não só o lugar, mas isso que eu acabei de dizer, os hábitos e costumes. Porque é através deles que nós vamos, né, como esponja, aprendendo um monte de coisa no mundo. Então, dois ethos, né? Lá para os gregos, antes de Cristo, sabe, não existia a palavra moral. A palavra moral, ela não pertence à língua grega. A moral pertence à língua romana, aos romanos, né? Moral, mores. Mores eram costumes, hábitos. Então, para os gregos tinha um ethos que significava costumes e para os romanos tinha o mores, no latim, lá na língua dos romanos, beleza? Só que como os romanos depois eles vão absorver a cultura grega, eles vão dominar aquele mundo todo, vão conquistar, né? Eles pegam e trazem para a língua romana a palavra moral e funda a partir daí, que é a palavra que está aí até hoje. A moral nada mais é do que do que o conjunto de costumes e hábitos da nossa vida. E a ética estuda o quê? Os princípios mais básicos
né, do que é realmente os princípios dos valores, né, mais profundos, né? O que é realmente a justiça, o que é bondade, o que é felicidade, o que é o amor, o que é, enfim, igualdade, desigualdade. E aí a ética vai ter que estudar isso como ciência e como estudo do comportamento humano mesmo. Independentemente não, junto com os valores e a moral que varia para cada região, para cada lugar do mundo, né? Por exemplo, a moral, os hábitos e costumes em Nova Prata são diferentes do que em Florianópolis, Santa Catarina ou em Porto Alegre. Há muitas diferenças. Basta que os lugares mudem para que mudem o quê? Uma boa quantidade de valores, né? Então, fica ligado aí que a história é por aí. Por que a gente está falando disso? Porque para realmente a gente buscar conhecimento, né, procurar saber mais com qualidade, tem que ir andando por todo esse caminho aí, tá? Por enquanto era isso aí, a abertura. Vamos continuando aí. Até mais.